balanço e rumos da cultura, da política cultural aqui no Nordeste e no Brasil, tá? Até vale a pena lembrar um colega que foi do meu contemporâneo na UFES, na Universidade Federal de Sergipe, e hoje é professor da própria universidade. Ele tirou uma brincadeira, fazer o balanço de quê? Do que não tem, do que foi destruído, não é? Inclusive aqui em Sergipe, que a questão cultural, a política cultural, ela ainda não teve nem o que tirar. Se o golpe tirou em Brasília muita coisa, mas aqui nem muita coisa teve para se tirar. Mas só que balanço você faz também disso, né? Do que não tem, do pouco que tem, do quase que não tem, também do que foi destruído e tudo mais. Então, então essa lava é procedente porque nós estamos num momento agora muito importante, né, de uma nova perspectiva, né, de novos rumos. Então, é interessante fazer essa análise do que temos e do que pretendemos, né, para frente. Bom, mas hoje é um dia significativo, como disse o Romero Venâncio, ele colocou no Facebook, três situações hoje muito legal, e eu tenho, inclusive, duas particulares relacionadas a esse dia. 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, dia do nascimento de Luiz Gonzaga, do Gonzagão, e dia do Nacional do Forró. Dia Nacional do Forró, certo? Dia em homenagem ao forró, patrimônio material da cultura brasileira. E também, particularmente, eu, como pessoa, eu estou trabalhando na Ilha de Santa Luzia, a padroeira de onde eu trabalho agora, em Barra dos Coqueiros, que você conhece, quem é de Sergipe conhece, não é? Ela é padroeira, então é um motivo particular para mim, interessante isso, né? Muito bacana. E também foi o dia do meu casamento no católico, vou dizer assim, porque eu tive um casamento no civil e tive um casamento, assim, digamos assim, altermundista, com autoimundista no sentido porque tinha muita gente de vários lugares, de vários países. Isso na Aldeia Mundial da Paz, 2009, lá em Belém, uma cerimônia xamânica com os queridos coordenadores da Caravana Arco-Íris por La Paz, né? O Alberto Ruiz e a Verônica Sacta, a Verônica equatoriana e o Alberto Ruiz mexicano. Então, 2009 nós fizemos esse casamento e 2013, parece que foi em 2013 mesmo, em 13 de dezembro, o casamento na igreja São Pio X, celebrada pelo Padre Soares, Padre José Soares, que talvez esteja por aqui, né? E se não estiver aqui, vai estar depois, tá? Quando ela estiver gravada. Bom, e hoje também foi o dia da Argentina, né? A Argentina um presentaço para o Papa Francisco. Então é bacana assim, a gente poder estar com os hermanos no final, né? E então é um dia bem especial, certo? Também a gente já tem uma ministra da Cultura anunciada já há poucos dias assim, atrás e tal. Hoje nem oficialmente ela foi, digamos assim, formada, mas a gente já sabe que é a nova ministra Margarete Menezes. Bom, sobre Santa Luzia, é importante a gente lembrar que ela foi uma mártir cristã italiana, ela de Siracusa, e ela faleceu, ela foi morta, na verdade, ela foi assassinada, né? Ela é mártir cristã do início do século IV, ali no reinado de Diocleciano, um período de perseguição aos cristãos ainda, né, no Império. E aí ela havia uma pressão muito grande contra quem se convertia. Ela era de uma família com condições financeiras razoáveis até, uma família, digamos assim, de condições de riqueza, né? mais riqueza e tudo. E ela teve um processo, pela história conta, de uma série de formas de tentativas para matar ela, e no final, diante da dificuldade para conseguir, fizeram com que os olhos dela fossem arrancados, e aí foi a forma como ela foi assassinada. E ela, então, com isso, se torna padroeira dos olhos, né? Então, e no Nordeste aqui,
a devoção a Santa Luzia é muito grande, tá? Muito forte. Depois, Homero, se for o caso, pode lembrar mais alguma coisa sobre Santa Luzia, certo? E hoje, já que é Luiz Gonzaga, é o dia, né, de Luiz Gonzaga, o nascimento de Luiz, que, por sinal, é Luiz por causa de Luzia, que em italiano ela é Lúcia, tá? Então, quem pesquisar vai ver que tem a Lúcia em italiano, mas que nós, em português, eu acho que outras línguas, parece, chama de Luzia. E aí Luiz Gonzaga, então, tem essa questão de ter nascido nesse dia, e também recebe o nome de Gonzaga, porque também duplamente abençoado pela família, pelo padre que fez o batizado dele, com o nome de Gonzaga, Luiz Gonzaga, que também é um santo. Bom, então, o Rogério, grande cantor sergipano, já falecido, ele fez uma música em homenagem a Seu Luiz. E aí eu vou, já que a gente não pode colocar o áudio, né, com a música, então eu vou fazer uma cantoria aqui com vocês, tá certo? Sem ritmo mesmo, sem batuque, sem batida, e sem violão e sem sanfona, mas vamos tentar. Eu canto um forró para seu Luiz, Gonzaga Baião, bateu asa branca e foi feliz, lá do meu sertão, foi mostrar para Deus menino tudo o que ele ensinou, nós aqui sempre ouvindo teu cantar e teu amor, tenho fé e esperança que um dia ele será santo sanfoneiro forte, meu Nordeste vai cantar, santo forrozeiro é seu Luiz. Gonzaga Baião bateu asa branca e foi feliz pro seu azulão, foi mostrar para Deus menino tudo o que ele ensinou, nós aqui sempre ouvindo teu cantar e teu amor, tenho fé e esperança que um dia ele será sanfoneiro forte, meu Nordeste vai orar. E é isso. Então a gente faz essa homenagem à Lua, ao velho Lua Gonzaga. Inclusive, também para finalizar, eu tive a honra de ter sido diretor do Centro Cultural Gonzagão, uma grande casa de shows, espetáculos, em 2007, 2009, em 3 anos. E então tem também essa força, essa ligação com Gonzaga, Gonzagão. Além da caravana Luiz Gonzaga Várias Escolas, que circulou no centenário com o apoio da Funarte, Fundação Nacional de Arte, por várias escolas da Grande Aracaju, durante alguns meses, e foi muito bacana, enfim. Mas é assim, a gente faz esse momento inicial, beleza? Então, veja bem, a gente está num patamar, vamos dizer, de prioridade da cultura, né? Do investimento em cultura, podemos chamar naquele grupo da 4ª divisão, tá bom? Se fosse um campeonato de futebol, nós seríamos da 4ª divisão, certo? Então, aliás, o nosso futebol também aqui, ele fica nesse hall de times. Às vezes sobe para a 3ª, e quando acontece algo muito excepcional, muito, muito bacana, chega até a 2ª. Mas é uma coisa também que acontece muito pouco. Então, para vocês entenderem de forma bem objetiva o que é isso, o que significa ser um Estado em que o investimento em cultura é da 4ª divisão, a primeira coisa que eu vou falar, a primeira é sobre o órgão gestor. O órgão gestor, no nosso caso aqui, ele já foi Secretaria de Cultura, Estado da Cultura, mas ele passou a ser no governo passado, que inclusive teve o governador não reeleito, mas apoiado pelo candidato, pelo governador atual, que é o Belivaldo Chagas. Ele teve o rebaixamento de Secretaria de Estado da Cultura, passou a ser uma fundação que chama-se FUNCAP, Fundação de Cultura e a PRP, que junta também a comunicação. Só que fica cultura e comunicação dentro de um guarda-chuva da Secretaria de Educação. Então, com isso,
A Secretaria de Cultura, o órgão gestor, ela pede status político e status econômico também, evidentemente, certo? A outra questão é o Conselho de Cultura que nós temos aqui, o Conselho Estadual de Cultura, que não é elegível conforme o formato do CNPC. O que significa isso? O CNPC é o Conselho Nacional de Política Cultural, que a forma de escolha dos conselheiros é por via de eleição direta dos segmentos, tá? Não apenas segmento de linguagem, como também segmento de chamada áreas transversais. Segmento de linguagem linguagens tradicionais, audiovisual, artes cênicas, literatura, enfim, artes visuais e música. E os transversais, aí você tem, tipo assim, culturas populares, é, em alguns casos, cultura urbana, enfim, vai de acordo com determinadas situações locais, certo? Então, a gente não tem, então, essa abrangência nem de linguagens. Por exemplo, a gente não tem moda, design, que o Conselho Nacional tem, e gastronomia também, enfim. E também não temos essa eleição com segmentos. Então, no Conselho Nacional de Política Cultural, abre-se edital e aí o pessoal escolhe, tem cada segmento escolhe, uma eleição muito mais assim, vamos dizer, mais aberta, mais democrática mesmo, certo? O Fundo de Cultura nosso tem um fundo irrisório, então é um fundo quase sem fundo. Pelas informações que eu tive, esse ano, o orçamento desse fundo que nós temos aqui, que chama-se, se não me engano, é FUNCART, ele tem 2 milhões de dinheiro, né, para isso. Então, acaba como é que vai apoiar. Então, logo você não tem editais, como pode ser editais, o que tem é editais simbólicos, com valores bem assim, bem significantes mesmo, certo? E que não funcionam também assim com constância, né? De forma constante e tal. Você não tem mais uma ideia de quando vai ter edital e tudo mais. As conferências só são convocadas aqui, isso não é a realidade também. Agora, uma coisa interessante, essa realidade que eu estou colocando é uma realidade geral. Vamos dizer que, no geral, é quarta divisão mesmo. Poucos são que têm primeira divisão, segunda, poucos estados, tá? Então, não é uma questão só aqui, mas, de qualquer maneira, é interessante vocês terem essa informação. As conferências são convocadas quando há um cronograma nacional. Então, se há um cronograma nacional de chamada para a Conferência Nacional, aí marca conferências estaduais municipais. E não há lei de incentivo à cultura. Tá? E, por último, que é a lei por renúncia fiscal. Tá? Que, no caso da Lei Rouanet, imposto de renda, e que, no caso dos municípios, tem ICMS, principalmente, e prefeituras têm o ISS, enfim, o IPTU e tal. E não há uma outra coisa, esse aí não há, às vezes, nem nos que são de segunda, primeira divisão, eu não sei bem, mas eu acho que isso é uma questão ainda que precisamos muito avançar, não há um sistema de indicadores culturais, tá? Um sistema que você possa ter de informações, de indicadores, enfim. Que você possa ter uma estatística, possa ter levantamento de dados, tá? Isso é péssimo, porque quando você tem um momento de transição, ou mesmo debate político mesmo, você fica sem essa questão dos números, dessa coisa de dados, que não é só numéricos também, para poder dialogar. Então, por exemplo, eu aqui não tenho o orçamento, né, quanto é o orçamento. Tenho essa questão do fundo de 2 milhões, mas o orçamento geral da fundação eu não tenho. E outras informações tão importantes quanto, tá? Então, isso é uma questão fundamental, uma questão séria. E aí, o que fazer diante disso? Aí é isso que eu quero passar no slide agora, que é a gente poder ver a base disso, certo? De onde é que isso começa? De onde é que isso está fundamentado?
Pronto. Que é uma cultura política, e uma cultura política quem traz aqui a informação é o Teixeira Coelho. O Teixeira Coelho ele é das pessoas, digamos, pioneiras e importantes nesse estudo de política cultural. Ele faleceu recentemente, faleceu ano passado. Ele era professor da Escola de Comunicação e Arte da USP, professor aposentado, e trabalhava ultimamente com consultoria no Itaú Cultural, certo? E tem vários livros publicados, e de um desses livros publicados por ele, o mais importante que eu considero, e que quem estuda política cultural, gestão cultural, que é o uso da cultura. Então, ele coloca o seguinte: o que o Estado tem feito este tempo todo, esse livro foi escrito em 86, viu? Eu trago esse livro para colocar uma atualidade do nosso estado de Sergipe, como de muitos estados, para vocês verem como a gente tem uma questão cultural assim muito difícil, muito emperrada, muito travada, a despeito dos governos progressistas no plano federal e no plano estadual. Então ele diz que o que o governo tem, o que o Estado tem feito esse tempo todo, não é muito difícil de resumir. De um lado, preservar o que existe, especialmente o que existia, o papel do IFAM, a Fundação Pro Memória, tomando alguns casarões e restaurando outros. Como vocês têm aqui a imagem de uma igreja restaurada. E essa igreja é em Alagoas. De outro modo, algum apoio ao produtor cultural, numa atitude que tem revelado duas tendências que não se excluem. Então, por favor, Carlos. Então, a primeira é adotar uma visão mercadológica da cultura, que é onde apoia-se o produto cultural que tem mercado, como no caso do cinema, através da Embrafilme, que existiu da época do governo militar, e até depois um pouco, ou que não tem mercado, como faz a Funarte, através do Instituto Nacional de Música, do Instituto de Artes Cênicas ou de Artes Plásticas, seja como for. Trata-se de um apoio à cultura que está no mercado. Tá? Então, essa é uma visão que, inclusive, a Lei Rouanet ela atua bem nesse formato. Sendo que, no caso daí, você ainda tem o governo diretamente investindo. No caso da Lei Rouanet, o Estado aprova o projeto, mas quem decide, quem aprova os recursos, destina os recursos, é a iniciativa privada, certo? Então, piora esse quadro. Bom, e continuando. E aí, do outro lado, ele trata de conseguir, com essa estratégia, o apoio, ou pelo menos o silêncio dos produtores culturais, que são, se não a consciência, pelo menos a voz crítica da nação. Foi o que aconteceu, por exemplo, durante o governo Geisel, através de alguma abertura econômica e administrativa, ou seja, permissão para a escolha de dirigentes de órgãos estatais, financiadoras da produção cultural, em particular para o cinema e para o teatro. Então, aí a gente tem mais uma vez a Embrafilme, e nos estados você tem, isso cria uma situação em que nós tivemos, nesse período aí da década de 80, em que uma das grandes demandas do movimento cultural era ter artistas no aparelho do Estado. Bom, aí se conseguiu que artistas tivessem assento, tivesse participação, digamos assim, na parte técnica, certo? Como funcionários e tudo mais. Mas aí o que acontece? Aí você tem essa questão, né? Como a questão fica muito vinculada a um projeto de, como diz aqui o Teixeira Coelho, de silenciamento, então acaba que as pessoas vão se acomodando e daí fica numa questão de isso, na verdade, isso faliu. Isso, na verdade, isso não é mais demanda hoje. Hoje a gente já tem uma demanda que, embora não é tão reforçada, precisava ser mais, que é de concursos públicos, né? Porque, por exemplo, na Secretaria de Estado da Cultura você não tem um corpo técnico estável, tá? Então você tem funcionários que são, inclusive alguns da área da artística, que são cedidos, muitos da educação, mas já não tem tanto, porque muitos já se aposentaram, faleceram, enfim. E você agora tem as equipes do presidente da fundação, do secretário. E aí, como é cargo político, cargo de confiança, então isso não cria uma estabilidade, não cria uma cultura interna de organização, né? Uma cultura institucional, certo?
Zezito? 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos. Mas vamos adiante para a gente fechar. Eu vou ser mais rápido, beleza? Pronto. O que tem feito essa política é promover uma cultura estática, uma cultura fixa, inerte, que não sai de lugar, não chega ao público, não faz o público se mexer até ela ou na direção, seja do que for. Aí você tem um cinema e esse cinema, o sinal está vazio, mas muitas vezes você tem programações de cinema, se fala do cinema de arte, cinema de rua, com pouca quantidade de gente, certo? Mas por quê? Porque não tem essa preocupação de fazer uma estratégia, digamos assim, como levar professores e estudantes de escolas públicas com recursos, por exemplo, de logística, de transporte, entendeu? Para situações como eu trabalhei e, de certa forma, ainda trabalho, como você também, Carlos, e outras pessoas aqui, né? Essa questão da falta às vezes, do dinheiro, da passagem mesmo, acaba, né, impedindo. Então, não adianta fazer a programação do cinema, às vezes cinema, direitos humanos, por exemplo, se faz e depois não tem gente, não vai pouca gente, tá? Então, porque não tem essa preocupação, como eu estou falando, certo? De fazer com que o público venha ou ir até onde o público está, certo? Vamos lá, para a gente concluindo. Acho que tem mais dois. Então, uma política cultural como essa nada, nada mais faz do que perpetuar uma visão elitista da cultura, segundo o qual uns poucos produtores culturais, os artistas, produzem para que a maioria consuma. Uma política que, na verdade, nega a maioria e é, antes de mais nada, politicamente perigoso. Tá? Vamos lá? Pronto? E aí, isso aí está cortando. Tem como puxar mais, não, né? Deixa eu ver aqui, para terminar. Então, é mais aceitável que a cultura do país fique nas mãos de uns poucos produtores, ainda que de esquerda, como é a realidade brasileira, apesar dos anos de repressão, do que vê-la disseminada pela grande maioria, embora sob uma forma indecisa, imprecisa e inconsistente, politicamente. Nada se compara ao medo que sentem as elites diante da possibilidade que o povo possa pensar e agir por si só. E, no caso, tanto faz que essas elites sejam de direita ou de esquerda. É claro que o autor aí pegou pesado com essa questão de direita e esquerda, de ter colocado tudo no mesmo balaio, mas digamos que, Carlos, para concluir, digamos que a direita ela é muito cruel, ela é muito direta, ela nega. A esquerda precisa estar atenta a essa questão de democratizar de fato ou democratizar para grupos, para determinados campos assim de interesses, de grupos, de artistas, enfim, ou fazer uma questão mesmo, como a Cris defendeu aqui, realmente de uma democracia de fato, né? Para não ficar só na conversa, nessa coisa do direito, mas de fato. E aí, para ser de fato, tem a questão das atitudes, certo? Não basta apenas ter discurso, a fala, mas é preciso ter o gesto, tá bom? Os gestos. É isso aí.